mim é uma honra, satisfação tê-los novamente aqui na live de quarta-feira, Circuito de Filmes, trazendo mais um filme para aprendizado dessa noite. O filme dessa noite é A Cabana, um filme belíssimo, um filme que faz refletir vários pontos, relação pai e filho, relação à questão Deus, religião, espiritualidade. PH Rádio, seja bem-vindo. Então são alguns aspectos, culpa, perdão. Então são alguns aspectos que no nosso dia a dia a gente se depara, alguns desafios, né, lado emocional. E para você que tá chegando agora nesse vídeo, nessa live, é importante eu falar, né, todo o contexto do circuito de filmes, porquê do circuito de filmes. Ele foi criado em 2020 com o intuito de compartilhar aprendizados sobre os filmes. Filmes são coisas, são elementos lúdicos onde todo mundo gosta de assistir e de uma forma descontraída você tem como pegar aprendizados. Eu sempre digo que no mínimo 3 aprendizados e você colocar em prática cada um deles, criar ações para cada um desses aprendizados. E com isso, com essa simples ação, você pode começar a mudar atitudes, comportamentos, a sua visão, seu mindset sobre algumas coisas na sua vida, suas relações, né, seja familiares, seja de amizade, trabalho, sonhos, né, metas, enfim, vários níveis é possível você começar a aprender e praticar esses aprendizados. Como eu falei, o filme dessa noite é A Cabana, é um filme de 2017, é um drama, né, mais ou menos 2 horas e 12 minutos. Ele é baseado em um livro best-seller também chamado A Cabana e foi traduzido em 30 línguas. Ele conta, nesse filme, conta a história de um pai que acaba perdendo a filha, né, ela é raptada e violentada até ser assassinada. Então, assim, é um filme que faz a gente refletir muito, né? Essa situação desse pai é algo que também a mãe dessa filha também passa. O Mac, que é o personagem principal, ele tinha mais 2 filhos. Esses 2 filhos já mais velho, acredito início da adolescência ali, e a filha caçula é o que aconteceu toda essa, vamos dizer assim, essa tragédia. E é bem interessante a gente perceber o histórico de Mac. Mac, quando era criança, ele teve a convivência de um pai alcoólatra que espancava a mãe e também batia nele. E dentro desse cenário, e de tanto acontecer isso, Noélia, seja bem-vinda, ele acabou, né, isso com, eu acredito, com 13 anos, se não me falha a memória, ele toma a atitude de colocar veneno na bebida do pai. Então esse fato ele carrega, né, pro resto da vida. Imagine, né, a questão de uma criança ser espancada ou então tomar surras, mais surras, né, por exemplo, a noite toda chovendo, por exemplo. Então, e ver a mãe sendo espancada, são situações duras para uma criança, um adolescente. E o Mac, que é o personagem principal de toda essa história, imagine a cabeça, né? E ele vai para a vida adulta e ainda acontece esse fato com a filha caçula dele, que com 6 anos mais ou menos. Então não foi fácil para esse personagem Mac
lidar com essas questões. Quando acontece a questão com a filha, todo o processo lá anterior do passado vem à tona e ele acaba ficando com depressão. Ele não aceita a morte da filha. Ele se culpa porque foi baseado em uma saída, né, de um final de semana com os 3 filhos, a mãe não estava, e teve uma situação onde esse pai precisou salvar um dos outros filhos maiores, e nesse momento de atenção acontece, né, essa pessoa, ou talvez um psicopata, ele rapta essa filha dele. E aí some, não se encontra o corpo dela. Então, assim, esse filme traz elementos como culpa, né, se culpar, a questão do perdão, julgamento, a relação pai e filho, né, filhos, pai e filhos, sofrimento, dor, né, a questão de ser juiz. Esse filme, ele aparentemente, ele parece um filme religioso. Só que tem alguns pontos desse filme que não leva a isso tão, né, não se caracteriza como um filme religioso. Ele tem um elemento espiritual. Eu vou estar falando um pouco dessa questão, dessa diferença, né, da espiritualidade e da religiosidade. Que esse filme ele traz um pouco isso. Então é interessante a gente levantar esse ponto também. Então, diante dessa tragédia, o mundo desse pai, ele acaba realmente ficando transtornado. Só que o que acontece com a morte dessa filha e esse peso e essa culpa, ele acaba entrando em depressão e acaba, de uma certa forma, se afastando da esposa, se afastando dos filhos. Quando eu digo se afastando, não é que ele deixa de morar na mesma casa, só que em termos de investimento, em termos de estar ali interagindo, continuar vivendo a vida dele, né? Manter o papel dele como marido, como pai das outras crianças, apesar da morte dessa filha caçula. Então ele fica apático a vida dele. E isso acaba começando a repercutir, porque até a esposa fala dele. Eu compreendo tudo, né, tudo que você está sentindo. Agora o meu receio é que ou que a gente perca você. Ou seja, a esposa falando para esse Mac. Então essa coisa apesar de estar viva ali, existia uma perda em termos de convivência. Então ele estava apático. E qual foi a atitude de Mac? Era querer culpar alguém, ter muita raiva do psicopata que fez isso com a filha dele, culpar a Deus por esse fato. Se Deus é tão bom, por que, ele questiona, por que permitir acontecer isso? E aí dentro do filme, alguns questionamentos em relação a isso, ele vai fazendo. E é bem interessante trazer esse elemento de dor, né, sofrimento, a questão do passado. Em muitos momentos, em alguns momentos da nossa vida, a gente pode ficar preso ao passado. E esse passado, e a gente carregar essa culpa, e esse passado ser tão presente que eu acabo não vivenciando esse presente aqui. O presente. Então, isso passa a ser, na hora que essa pessoa vive, passa a ser pesado, passa a ser uma coisa que não é uma coisa em paz, apesar da gravidade da situação. Jonathan, seja bem-vindo. Então, esse filme, a importância do perdão, a importância de se perdoar,
Esse se perdoar é muito importante para que você siga a sua vida. Alguém que te machucou, alguém que realmente talvez tenha feito mal a alguém que você ama, até nessa combinação é importante que você também perdoe. Então, se eu não faço esse movimento, que até o filme ele mostra isso, que o tempo todo o diálogo dele é ele e Deus, de várias formas, né? Dele com Deus, Deus se manifestando de várias formas ali, tá? Você pode entender da forma que você achar melhor diante da sua crença, mas pegue os elementos principais, os elementos essenciais para que você pegue um aprendizado. Como eu falei, ele pode a princípio parecer um filme religioso, mas ele traz o lado espiritual, tá? E também esse filme traz a importância do lado espiritual, independente de religião, que é preciso você ter essa relação, né? Porque a gente é psíquico, emocional, espiritual, mental, tudo isso junto. Não dá para excluir, né? A gente existe nesse contexto geral. É sistêmico, tudo está ligado a tudo. Então é importante que a gente esteja atento a isso. Outro ponto bem interessante desse filme, enquanto o Mac, esse pai, né? O pai dessa filha que foi assassinada, ele não perdoasse, não realmente liberasse isso, ele não ia conseguir dar vazão à alegria na vida dele. Porque duas emoções não pode coabitar no mesmo lugar, ou então estar habitando no mesmo lugar. E de que sentido? Se eu estou alegre, eu não tenho como ficar alegre e triste ao mesmo tempo. Então, se eu estou alegre aqui. Se eu estou triste, eu estou triste. Então, para que a outra emoção venha, essa outra emoção tem que sair. E no caso, né, se eu quero ficar alegre, a tristeza tem que sair de cena. Se eu ficar triste, a alegria acaba saindo de cena. Um dá lugar a outro. Luiz, seja bem-vindo. Então, nesse processo de cura interior do Mac, foi importante. E é importante também toda essa trajetória, essa jornada para que ele chegasse a esse ponto. Tudo mediado ali, né? Com o filme, né? Segundo Deus ali. Mas entenda da melhor forma possível, segundo a sua crença. Não perca o feeling da coisa porque é religioso. Não. Pegue o ponto central da coisa. Porque assim, se ele não faz esse movimento, que aí a gente traz para a parte emocional, até algo que acontece talvez com seu pai, sua mãe, alguém, um irmão, um amigo, você fica ali, ó, algo ruim aconteceu e eu não perdoo, e eu fico alimentando aquele sentimento ruim, e a vida, né, de uma certa forma em geral, passa a ficar travada em algumas áreas da minha vida, e você nem faz associação de uma coisa a outra. Mas a questão do perdão, ele libera, é libertador, tá? E então essa dor, né, se você não libera, ele pode consumir. Essa dor pode te impedir de amar novamente. Então o que está acontecendo com o Mac? Pelo fato de não perdão, pela culpa, a família dele estava sofrendo por isso. Quando eu digo sofrendo, repercutindo. A consequência era não amar de fato, né, naquele momento essa família, e vice-versa. Chegar a questionar, será que eles ainda amam uns aos outros? Questionamento, não era o real. Então, diante disso, é preciso arrancar na raiz
esse mal, a raiz que é o que? A mágoa, o ressentimento. Você precisa se libertar disso. E aí eu trago para você também essa questão que eu falei da depressão de Mac. Ele sentia raiva, angústia, raiva da pessoa que fez isso com a filha dele. E o mais duro, quando eu digo duro no sentido desafiador desse filme, é ter um momento que ele precisou perdoar essa pessoa que assassinou a filha dele. Esse foi talvez algo que mexeu mais com ele, e a questão também da posição de juiz. Ele ao tempo todo ele quis ser juiz, e é interessante como a troca de papéis, né, em um dado momento do filme, como essa troca de papel, ele sendo Deus e ter que julgar essas pessoas e ver que, ó como é interessante, aquele abusador ou aquele assassino, Andréa, seja bem-vinda, aquele assassino, da mesma forma que ele estava sendo perverso, e a história dele mostra que ele também passou por isso. E aí vem a questão, para hoje alguém ser alguém que fere alguém, ele foi ferido um dia, ele foi vítima um dia, por isso ele acaba fazendo aquilo. Então quando você começa a mudar esse papel, você começa a ter um olhar de compaixão para com essas pessoas. E aí, em um dado momento também desse filme, é colocado ele como Deus. E aí vem essa questão, um pai para julgar, né, os filhos, ou então ele não está ali como julgador, mas o Mac ele estava com essa intenção o tempo todo, com essa intenção de julgar, né, julgar o assassino, julgar, né, as pessoas ali ao redor. Então quando ele foi colocado como Deus, para que ele fizesse alguma coisa, porque estava questionando, se é tão bom assim, Deus, por que você permitiu acontecesse algo ruim com minha filha? E aí no momento que ele é confrontado, como julgar ou como absolver um filho e declarar culpado a outro, porque todos são filhos, né? Se for nessa posição de Deus, todos são filhos. Um pai que é pai não vai excluir um filho em prol de outro. Até o Mac ele fica nessa berlinda, vamos dizer assim, de escolher até uma personagem que está no filme, coloca, né, de eles ter que escolher em relação a um filho e uma filha para ir para o céu e para ir para o inferno. E nessa hora ele vê o quão é desafiador essa posição, ainda como pai e os filhos diante dele. Então, fala que Deus não permite, ou na verdade ele permite que as coisas aconteçam, né, de acordo com o livre-arbítrio ou com a história de cada um. Ele não julga, né, no filme pelo menos ele tem essa visão de não julgamento. E aí trazendo um pouco para a nossa vida, o quanto a gente pode julgar as pessoas, as situações, e se julgar, se culpabilizar das coisas e culpar os outros também pela circunstância. E aí nesse momento também nesse filme há uma desconstrução de Deus. De que forma? Deus aparece em uma forma de mulher, negra, em formato de garoto. Quando de garoto, homem, né, seus 30 e poucos anos, 20 e poucos anos. E isso também faz com que
a gente tira um pouco essa construção, né? Nesse filme traz isso. E essa troca de papéis que eu falei, né? De Mac em ser Deus, faz ele refletir sobre muitas coisas. O quanto ele era juiz e o quanto era essa posição é de pesar, de realmente muito delicada, é incômoda, como de muita responsabilidade. E voltando um pouco para o aspecto de Mac, eu falei que ele estava com depressão e também ele estava na fase do luto, na fase da negação. Então, não aceitação da situação da filha dele, da morte da filha. Então, tudo isso traz esse filme. Voltando à questão também que uma pessoa cruel hoje foi vítima lá no passado. E existe uma repetição de padrão, de comportamento. Aquilo que a pessoa passou, né, como filho ou filha, ele traz como reprodução. Como ele também pode ser aversivo àquilo, né? Por exemplo, o pai ou a mãe bebem e pelo fato de ver isso acontecer, né, pai alcoólatra, esse filho ou essa filha toma a decisão de não seguir o mesmo caminho. Ou então, em outra situação, esse filho ou essa filha segue o mesmo padrão dos pais. Então é isso que a gente precisa ficar atento a isso. Então, uma pessoa hoje que é cruel hoje, lá atrás ele também foi vítima. E essa questão do julgamento, né? Esse filme traz como julgar, né, traficante, pessoas violentas, assassinas, enfim, uma série de coisas que são tem um teor emocional muito forte. Como julgar, né, nessa proporção. E esse filme traz esse outro lado da moeda para a gente refletir. E a importância de perdoar quem te machucou, quem te fez mal ou alguém que você ama, é importante isso também. Então esse filme, ele traz muitos aprendizados, né? Tem gente que vai se emocionar, vai chorar pela história. Alguns vão fazer alguma crítica em relação à forma, a questão dos diálogos, fala que ele pode ser um filme um pouco mais lento. Então tudo isso na estrutura de como ele o filme, né, a estrutura como é feito, mas em síntese no geral é um filme muito bom. Eu sugiro, né, eu recomendo que você assista e que possa tirar seus aprendizados e possa praticar também, que essa é a proposta do circuito de filmes, que você possa de fato colocar em prática, pegando um pouco a visão da psicologia, o lado emocional, e entender um pouco, né, essa parte, por exemplo, que o pai ele fica depressivo. Então, ver como uma pessoa depressiva fica, né, fica apática, traz muitos conflitos com ele ou com ela mesmo. Então é importante a gente prestar atenção a esses pontos. Eu quero enfatizar, né, assista, né, esse filme, pegue os aprendizados, coloque em prática, né, eu incentivo que você assista. Esse filme está no YouTube, no Netflix, você acha. E enfatizar que toda quarta-feira eu estou aqui trazendo cada semana um filme diferente. Também dia de quinta-feira amanhã trazendo temas da psicologia, coach integral sistema, mapa de perfil comportamental, tudo para nutrir a inteligência emocional. E dia de segunda-feira eu trago o encontro de empreendedores que surgiu a partir da mentoria 360 graus, onde a pessoa tem um acesso a conteúdos de qualidade nessa mentoria e momentos individuais para tirar dúvidas personalizadas e poder se desenvolver. Qual é a proposta da mentoria 360 graus? Que você aprenda formas de rentabilizar na internet, que na pandemia foi o que deu o boom, e mesmo depois de ter dado o boom, ainda assim
tem muitas coisas desconhecidas para a maioria das pessoas. Então existem várias oportunidades. Basta você aprender. Pode ser um canal de YouTube, fazer o site, trabalhar com dropship, importados, né, trabalhar no Instagram, vendendo alguma coisa, mercado de afiliado, né, vender o seu serviço, o seu produto pela internet. Como fazer isso? Tudo isso você vai aprender. Então, além do digital, você também vai aprender o financeiro, o emocional e o empreendedorismo. E dia de segunda-feira eu trago temas do digital para que você, que talvez saiba do zero, né, não tenha o conhecimento, né, zero de conhecimento disso, que você comece uma trajetória, o passo a passo. Então, você que não sabe nada, essa mentoria para você. Você que já sabe alguma coisa também para você. Você que tem um conhecimento avançado também, porque você tem conteúdos que você não vai achar aí, né, no mercado assim tão fácil. Então você tem acesso. Então, gratidão a cada um de vocês. Um forte abraço. Que a semana de vocês seja abençoada e que vocês compartilhem essa live. Compartilhe, né, esse vídeo. Compartilhe para que mais pessoas realmente saibam o quanto é importante o perdão e se desligar desse passado e vivenciar o presente. É importantíssimo. Assistam o filme Acabando. Forte abraço, até mais.